Olá, bem-vinda ao canal Revisão de Biologia. Hoje, nós vamos resolver de uma vez por todas uma das confusões mais clássicas da ecologia, que derruba muito candidato bom em prova: a diferença entre habitat e nicho ecológico. Vamos entender o que cada um significa, usar umas analogias bem fáceis para nunca mais esquecer e, o mais importante, ver como o Enem e os vestibulares adoram cobrar isso. E, como sempre, se alguma dúvida pintar aí na sua cabeça durante a explicação, pode mandar nos comentários. A gente sempre tenta responder o máximo possível. E pode contar sua experiência de estudo, sua dificuldade. A ideia aqui é criar uma comunidade de ajuda, onde um aluno apoia o outro nessa jornada rumo à aprovação. Vamos começar pelo mais fácil, pelo conceito que a maioria já tem uma ideia: o habitat. Pensa assim, de um jeito bem direto. O habitat é o endereço de um organismo. É literalmente o lugar onde ele vive. Se a gente estivesse preenchendo uma ficha cadastral de um bicho, no campo endereço, a gente colocaria o habitat dele. Simples assim. É a resposta para a pergunta onde essa espécie pode ser encontrada. Por exemplo, qual é o habitat do peixe-palhaço, o nosso querido Nemo? São os recifes de coral, mais especificamente, vivendo em simbiose com as anêmonas. A anêmona é a casa, o recife de coral é o bairro. Qual o habitat do mico-leão dourado, um símbolo do nosso país? A Mata Atlântica, e não é em qualquer lugar da mata. Ele prefere o topo das árvores, e que a gente chama de dossel da floresta. Percebe como o habitat pode ter diferentes escalas? Podemos falar de um habitat gigantesco, como o oceano para uma baleia azul, ou algo super específico, como o interior de uma bromélia para um pequeno sapo. O importante é que o habitat é o espaço físico, geográfico, que oferece as condições necessárias para aquela espécie sobreviver, se reproduzir e se alimentar. E que condições são essas? Aí entram os famosos fatores abióticos e bióticos. Os fatores abióticos são as partes não vivas do ambiente: a temperatura, a quantidade de luz solar que chega ali, a umidade do ar, o tipo de solo, o pH da água. Já os fatores bióticos são os outros seres vivos que compõem aquele lugar: as plantas que servem de alimento ou abrigo, os outros animais, os fungos, as bactérias. O conjunto de tudo isso forma o habitat. Uma savana africana, por exemplo, é o habitat dos leões. Ela tem as condições certas: gramíneas altas para eles se camuflarem, grandes espaços abertos para caçar, um clima quente e a presença de suas presas, como zebras e gnus. Um leão não sobreviveria na Antártida e um pinguim não sobreviveria na savana. Por quê? Porque são habitats completamente diferentes, com condições abióticas e bióticas que não batem com as necessidades de cada um. Agora, a dica de prova: se liga aqui. O Enem adora questões que envolvem os biomas brasileiros. Eles te dão uma descrição do ambiente. Por exemplo, clima semiárido, vegetação com plantas que perdem as folhas na seca e muitas cactáceas. E perguntam que bioma é esse e qual animal é típico de lá. Nesse caso, seria a caatinga, e um animal poderia ser o tatu-bola. Saber associar espécies-chave aos seus habitats, principalmente nos biomas do Brasil, é um diferencial. Outro ponto que cai demais é a questão da destruição de habitats. Desmatamento da Amazônia, queimadas no Pantanal, poluição dos rios, tudo isso é destruição de habitat. E qual a consequência direta? A perda de biodiversidade, o risco de extinção de espécies. Se você destrói o endereço de um organismo, para onde ele vai? Muitas vezes, para lugar nenhum. E a espécie desaparece. Questões de ecologia e meio ambiente são figurinhas carimbadas nas provas. Beleza? Habitat está entendido, é o endereço. Agora vamos para o conceito que causa um nó na cabeça da galera: o nicho ecológico. Se o habitat é o endereço, o nicho ecológico é a profissão do organismo. É o papel funcional que ele desempenha no ecossistema. É o seu modo de vida, o seu rolê completo no ambiente.
Não é mais sobre onde ele vive, mas sim como ele vive. Pensa na sua própria vida. O seu endereço é a sua casa, seu apartamento. Esse é o seu habitat. Mas qual é o seu nicho? Bom, talvez você seja um estudante universitário, que acorda cedo, vai para a aula, almoça no bandejão, estuda na biblioteca, trabalha como estagiário à tarde, sai com os amigos à noite e come pizza no fim de semana. Todo esse conjunto de atividades, suas interações, seus hábitos, isso é o seu nicho. No mundo animal é a mesma coisa. O nicho ecológico de uma espécie inclui tudo sobre o seu modo de vida. O que ela come? Ela é herbívora? Se alimenta de plantas? Carnívora? Caça outros animais? Onívora? Come de tudo um pouco? Ou talvez seja detritívora, se alimentando de matéria orgânica morta, como os urubus? O hábito alimentar é uma parte gigantesca do nicho. Mas não para por aí. O nicho também inclui quem come essa espécie. Ela é presa de quem? A relação predador-presa é um pilar do nicho ecológico. Por exemplo, no nicho da capivara está o fato dela ser um herbívoro que pasta nas margens dos rios. Mas também está o fato de ela ser a presa principal da onça-pintada. O nicho da onça, por sua vez, inclui ser um predador de topo que caça capivaras. O nicho envolve também o período de atividade do animal. Ele é diurno, como a maioria das aves e primatas? Ou é noturno, como as corujas e os morcegos, caçando sob a luz da lua? Talvez seja crepuscular, mais ativo no amanhecer e no entardecer, como muitos felinos. Essa diferença de horário é uma estratégia incrível para evitar competição. Algo que vamos ver daqui a pouco e que as provas amam. E tem mais. Como essa espécie se reproduz? Ela constrói ninhos em árvores? Bota ovos na areia da praia? Tem uma ninhada grande de filhotes ou apenas um por vez? Os pais cuidam da prole ou abandonam os ovos à própria sorte? Tudo isso, cada detalhe do comportamento reprodutivo faz parte do nicho. O nicho também abrange as condições ambientais que a espécie tolera. Qual é a faixa de temperatura ideal para ela? Ela aguenta muita ou pouca umidade? Precisa de muita luz ou prefere a sombra? Essas tolerâncias definem os limites de onde a espécie pode viver, conectando o nicho de volta ao habitat, mas de uma forma muito mais detalhada. É o como ela usa os recursos daquele onde. Para ficar cristalino, vamos comparar. Imagine uma grande árvore na Mata Atlântica. Essa árvore é um habitat. Nela podem viver dezenas, talvez centenas de espécies diferentes, todas compartilhando o mesmo endereço, o mesmo habitat. Mas será que elas têm o mesmo nicho? De jeito nenhum, e é por isso que elas conseguem conviver. Nessa árvore, podemos ter um pica-pau. O nicho dele é ser um animal diurno, que usa seu bico forte para perfurar a madeira e se alimentar de larvas de insetos que vivem lá dentro. Ele também escava seu próprio ninho no tronco da árvore. Essa é a profissão dele, carpinteiro e caçador de larvas diurno. Agora, na mesma árvore, no mesmo habitat, pode morar uma coruja. O nicho da coruja é completamente diferente. Ela é noturna, dorme durante o dia, escondida em algum oco da árvore e sai para caçar à noite. E o que ela caça? Pequenos roedores e outros animais no chão da floresta. Ela não come as mesmas larvas que o pica-pau, nem compete com ele por comida. A profissão dela é caçadora noturna de pequenos mamíferos. Sacou a diferença? Mesmo endereço, profissões totalmente diferentes. E pica-pau e a coruja podem ser vizinhos de porta. Mas como seus nichos são distintos, eles não competem diretamente por recursos. Um trabalha de dia, o outro de noite. Um come inseto no tronco, o outro come rato no chão. Essa é a chave para a coexistência de espécies e é um dos temas preferidos dos vestibulares. Isso nos leva a um princípio ecológico fundamental, chamado princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva. O que ele diz de forma simples? Que duas espécies com nichos ecológicos idênticos não podem coexistir no mesmo habitat por muito tempo.
A competição entre elas seria tão intensa que, inevitavelmente, uma das duas levaria a melhor e a outra seria eliminada daquele local ou até mesmo extinta. Pense em duas empresas de aplicativo de transporte tentando operar na mesma cidade, com exatamente os mesmos motoristas, os mesmos preços, o mesmo público-alvo, a mesma tecnologia. A briga seria tão feia que, provavelmente, uma delas quebraria ou seria comprada pela outra. No mundo natural, é a mesma lógica. Para conviver, é preciso se diferenciar. Não cabem dois fazendo a mesma coisa, na mesma hora e no mesmo lugar. Por isso, quando uma questão de prova te apresentar um cenário com várias espécies vivendo juntas em harmonia e perguntar como isso é possível, a resposta quase sempre vai envolver o fato de que elas ocupam nichos ecológicos diferentes. Elas podem comer a mesma planta, mas uma come a folha e a outra come o fruto. Ou comem o mesmo inseto, mas uma caça de dia e a outra de noite. É o que chamamos de diferenciação de nicho. Agora, vamos aprofundar um pouco mais, para você gabaritar até as questões mais difíceis. Podemos classificar os nichos em duas categorias: nicho amplo e nicho restrito. Isso tem a ver com o grau de especialização de uma espécie. Uma espécie com nicho amplo é chamada de generalista. É o famoso faz tudo, bom de garfo. Ela come uma grande variedade de alimentos, consegue viver em diferentes tipos de habitats e se adapta bem a mudanças no ambiente. Pense no rato ou na barata. Eles comem praticamente qualquer coisa: lixo, grãos, restos de comida e vivem em esgotos, cidades, florestas. São super flexíveis. A grande vantagem de ser generalista é a capacidade de sobrevivência. Se uma fonte de alimento acaba, ele simplesmente passa para outra. Se seu habitat é destruído, ele consegue se mudar e colonizar um novo lugar. A desvantagem é que, por não ser especialista em nada, ele enfrenta a competição de um monte de outras espécies. Do outro lado, temos a espécie com nicho restrito, a especialista. Essa é o oposto. Ela tem uma dieta muito específica, muitas vezes dependendo de um único tipo de alimento, e vive em um habitat muito particular. O exemplo clássico é o urso-panda. Ele se alimenta quase que exclusivamente de brotos de bambu e só consegue viver nas florestas de bambu da China. A vantagem de ser especialista é que a espécie se torna extremamente eficiente naquilo que faz e geralmente enfrenta pouca ou nenhuma competição pelo seu recurso principal. Quem mais compete com o panda pelo bambu? Praticamente ninguém. A desvantagem, e é uma desvantagem brutal, é a vulnerabilidade. Se as florestas de bambu forem destruídas, o panda não tem outra opção de comida. Ele fica à beira da extinção. Aqui está outra dica de ouro para as provas. Questões sobre conservação de espécies e extinção estão diretamente ligadas a esse conceito. Espécies especialistas de nicho restrito são muito mais suscetíveis a desaparecerem do planeta por causa da ação humana, como a destruição de habitats. O mico-leão dourado, que depende de um tipo específico de floresta, e a arara azul, que depende de uma palmeira específica para se alimentar e fazer ninho, são outros exemplos de especialistas brasileiros ameaçados. E para fechar com chave de ouro e te deixar preparado para qualquer pegadinha, vamos falar sobre a diferença entre nicho fundamental e nicho efetivo, também chamado de nicho realizado. Parece complicado, mas a analogia vai deixar tudo fácil. O nicho fundamental é o nicho potencial de uma espécie. É o conjunto de todas as condições e recursos que ela teoricamente poderia usar se não houvesse nenhuma competição ou predação. É o emprego dos sonhos, a situação ideal. Imagine que você chega a um buffet de restaurante e ele está totalmente vazio, só para você. Você poderia comer de tudo, sentar em qualquer mesa, usar todos os talheres. Esse seria seu nicho fundamental. Agora, o nicho efetivo ou realizado.
é o que a espécie realmente faz na prática, no mundo real, onde existem competidores, predadores e outras limitações. É um nicho real, na presença de outras espécies. Voltando à analogia do buffet, agora o restaurante está lotado. Você até queria pegar aquele camarão, mas tem uma fila enorme. A lasanha acabou. A mesa perto da janela já está ocupada. O que você consegue comer e onde você consegue sentar, nessa situação real de competição, é o seu nicho efetivo. Ele é sempre menor ou, na melhor das hipóteses, igual ao nicho fundamental. O exemplo clássico para explicar isso, que às vezes aparece em provas mais conteudistas, é o de um experimento feito por um ecólogo chamado Joseph Connell, com 2 tipos de cracas, que são pequenos crustáceos que vivem grudados em rochas na zona entre marés. Vamos chamá-las de craca A e craca B. Connell observou que a craca A vivia apenas na parte mais alta da rocha, que fica mais tempo fora d'água. A craca B vivia na parte mais baixa, que fica mais tempo submersa. Para entender o porquê, ele fez um experimento. Primeiro, ele tirou a craca B da parte de baixo e viu o que acontecia. Resultado: a craca A, que antes só ficava em cima, cresceu e ocupou a rocha inteira, de cima a baixo. Isso mostrou que o nicho fundamental da craca A era a rocha inteira. Ela tinha a capacidade fisiológica de viver tanto na parte seca quanto na molhada. Então, por que na natureza ela só ficava na parte de cima? No segundo experimento, ele tentou fazer ao contrário, tirar a craca A de cima e ver se a B subia. Mas a B não subia. Ela não aguentava ficar muito tempo fora d'água. O nicho fundamental dela era restrito à parte de baixo. A conclusão foi brilhante. A craca A só vive na parte de cima porque a craca B é uma competidora muito mais forte na parte de baixo e a expulsa de lá. Na presença da craca B, o nicho da craca A é espremido, reduzido. Portanto, o nicho fundamental da craca A é a rocha inteira, mas seu nicho efetivo, por causa da competição com a B, é só a parte de cima da rocha. Esse exemplo perfeito ilustra como as interações entre espécies, especialmente a competição, moldam ativamente o nicho que uma espécie ocupa na natureza. Uma questão pode descrever um cenário como esse e perguntar qual princípio ecológico está sendo demonstrado. A resposta seria a diferença entre nicho fundamental e efetivo, causada pela exclusão competitiva. Então vamos organizar as ideias para fixar de vez. Habitat é o endereço, o local físico, o onde. Nicho ecológico é a profissão, o modo de vida, o papel funcional, o como. Um mesmo habitat pode ser compartilhado por várias espécies, desde que elas tenham nichos ecológicos diferentes, para evitar a competição direta. Para as provas, lembre-se, eles vão te cobrar a definição básica, mas principalmente as aplicações. Vão te dar exemplos de animais e perguntar sobre seus habitats e nichos. Vão te mostrar cenários de coexistência e perguntar por que é possível, e a resposta está na diferenciação de nichos. Vão falar sobre conservação e extinção, e você precisa lembrar que espécies especialistas de nicho restrito são as mais vulneráveis. E se a prova for mais a fundo, podem até cobrar a dinâmica entre nicho fundamental e efetivo como resultado da competição. Entender bem habitat e nicho não é só decorar 2 conceitos. É a base para compreender como as comunidades se organizam, como os ecossistemas funcionam e por que a preservação da biodiversidade é tão crucial. Dominar isso vai te dar uma base sólida para praticamente toda a matéria de ecologia.